a pergunta então que eu quero começar essa noite, que nós possamos refletir, que é a pergunta: quem é Jesus? Eu quero te fazer essa pergunta: quem é Jesus para você? O que Jesus representa para você até nesse momento então que você ouviu essa cantada bem apresentada pelas crianças? Quem é Jesus? O que ele significa? O que ele representa? Ele faz parte da sua vida ou não? Provavelmente muitos de nós, principalmente aqueles que já acompanham a célula há um bom tempo, provavelmente você já respondeu essa pergunta na célula, não é verdade? E para você que você já respondeu e tem já na ponta da sua língua a resposta para essa pergunta, eu quero te propor uma outra pergunta. Desde o momento que você já definiu no seu coração quem é Jesus, até hoje, o que mudou na sua vida? Quem é você? Quando você respondeu pela primeira vez quem era Jesus para você, e quem é Jesus para você hoje, há tanto tempo depois de ter já respondido essa pergunta? Eu quero te propor essa pergunta porque quando eu penso no nosso relacionamento com Jesus Cristo e nos momentos onde nós respondemos quem é Jesus para nós e aqueles que já aceitam Jesus como seu único Senhor e Salvador, eu entendo que diariamente nós temos então uma intimidade com esse Senhor, com esse Jesus, e se a sua resposta é a mesma ou nada mudou desde a sua última resposta a essa pergunta até hoje, eu acho que bem provável que há um problema nesta caminhada. Porque quando eu me deparo com a resposta a Jesus, olha, Jesus é meu Senhor e Salvador, nós começamos então uma caminhada, nós começamos então a uma vida de relacionamento com esse Deus, e isso transforma completamente a nossa vida. Então eu quero te fazer novamente essa pergunta para que você possa começar a refletir sobre a sua vida e o que tem transformado na sua vida à medida que você conhece a Jesus. E volto a dizer, se nada mudou, provavelmente há algo errado que precisa ser corrigido. Então quem é Jesus? Nós estamos então no domingo, véspera de Natal, e Natal muitos de nós sabemos que é comemorado o nascimento de Jesus Cristo. Talvez, se você nunca ouviu sobre essa história, com certeza você escutou sobre um velhinho que à noite desce pela chaminé para deixar presente para as crianças. Mas provavelmente, pelo nosso público aqui ser maior de 0 a 10 anos, você já não acredita mais nessa história. E saiba então o que é o Natal. E essa pergunta, quem é Jesus, vai nos dizer muito sobre então o que é o Natal. Eu gostaria então de convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 2 e nós vamos ver um pouco sobre então o que é Natal. E eu proponho a você a refletir e abrir o seu coração para que o Espírito Santo de Deus ministre na sua vida sobre quem é verdadeiramente Jesus e o que verdadeiramente é o Natal. Então vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 ao verso 12. Para quem não trouxe então o aplicativo, a Bíblia, pode acompanhar na tela, que é a mesma versão que eu lerei nessa noite, nova versão transformadora. E diz assim a palavra de Deus: Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado do rei Herodes. Por esse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado, e com ele todo o povo de Jerusalém. Ele reuniu os principais sacerdotes e os mestres da lei e lhes perguntou: onde nascerá o Cristo? E eles responderam: em Belém da Judéia. Pois assim escreveu o profeta: e você, Belém, na terra de Judá,
não é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá um governante que será o pastor do meu povo Israel. Então Herodes convocou os sábios em segredo e soube por eles o momento em que a estrela tinha aparecido. Vão a Belém e procurem o menino com atenção, disse ele. Quando o encontrarem, voltem e digam-me, para que eu vá e também o adore. Após a conversa com o rei, os sábios seguiram seu caminho, guiados pela estrela que tinham visto no oriente, e ela ia diante deles, até que parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, ficaram muito alegres. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e o adoraram. Então abriram seus tesouros e o presentearam com ouro, incenso e mirra. Quando chegou a hora de partir, retornaram para sua terra para o outro caminho, pois haviam sido avisados em sonho para não voltar a Herodes. Abaixe sua cabeça, vamos orar e peça agora então que o Espírito Santo fale ao seu coração nessa noite. Amém? Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por essa noite, pela oportunidade que nós temos de cantar ao Senhor, pela oportunidade que nós temos de adorar o Teu santo nome. E Deus, nós queremos pedir mais uma vez que Teu Espírito Santo venha de encontro aos nossos corações e tenha liberdade para ministrar, Deus, através da minha vida, a Tua palavra aos corações daqui que se encontram, Deus. Que o Teu Espírito Santo tenha aqui liberdade para acessar os corações e então, Deus, falar como o Senhor deseja. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Essa é então a história do Natal. É a história do nascimento do menino Jesus, pelo qual todos os domingos estamos aqui reunidos na Betânia. Todos os cultos, todas as aulas, tudo que funciona nesta igreja é em função daquilo que nós acreditamos ser o nosso Senhor e Salvador, o Jesus, pelo qual nós lemos agora as Escrituras, e Mateus vai então falar a respeito do nascimento desse menino, que é o homem, o Deus encarnado. Mas então, o que significa o Natal? O que é realmente o Natal? O que isso implica em nossas vidas? O que o Natal faz em nós e deve fazer em nós? Eu quero convidar você a pensar sobre isso nessa noite. A primeira coisa que eu penso sobre o Natal é que o Natal não é apenas sobre o nascimento de um menino. Porque o Natal fala sobre um homem eterno. E mais do que um homem. O Natal vai falar sobre um Deus eterno. Em que em um determinado ponto da história, ele decide se esvaziar de si mesmo, descer então até a humanidade, através do nascimento virginal, que nós acabamos de ler pela Virgem Maria, e então fazer a vontade de Deus Pai, para então trazer para nós uma esperança, trazer para nós vida e a oportunidade de voltar a ser o que nós fomos chamados para ser. Peraí, mas o que isso significa? Do que você está falando, Douglas? Por que você está falando que o Natal não é sobre o nascimento, mas sim de uma eternidade? Porque quando nós olhamos para as Escrituras e nós vamos lá para Gênesis, onde Moisés vai começar a falar sobre a criação e de como Deus criou todas as coisas, ele vai falar que desde a fundação de todas as coisas, ele já existia. Aliás, vai falar que Deus ele não foi criado por ninguém. Ele é desde a eternidade. Ele não tem um início, ele não tem um princípio. E é sobre esse Deus que nós estamos falando, do nascimento desse Deus eterno. Criou todas as coisas, que por meio dele foram feitas, as palavras foram ditas e todas as coisas foram criadas. E o plano desse Deus era que, desde o começo,
nós pudéssemos então desfrutar de um relacionamento, provando do amor que esse Deus é, porque a Bíblia fala que esse Deus, ele é amor. E então o plano dele era que desde o começo a humanidade, eu, você, Adão e Eva, provássemos desse amor todos os dias, provando também da criação a qual ele fez para que nós pudéssemos viver e cuidar. Mas em um determinado ponto, os nossos representantes, Adão e Eva, eles fizeram a mesma coisa que eu e você um dia nós fizemos, que foi não fazer a vontade de Deus. Pelo contrário, nós decidimos fazer aquilo que não agrada o coração de Deus. E eu não preciso aqui parar para explicar para você, porque eu tenho certeza que no seu coração, em algum momento, você já se sentiu condenado por alguma coisa de errado que você fez. E de alguma forma, você tentou fazer algo para aliviar isso que você fez de errado, não é verdade? Porque assim nós somos. Olhando hoje para a criação da minha sobrinha e do meu sobrinho, eu vejo que em alguns momentos, quando eles fazem coisas de errado, logo eles querem fazer algo para então retribuir aquilo que eles fizeram de errado. E muitas vezes eu e você, nós assim fizemos. E isso se chama pecado. Nós transgredimos a lei de Deus e decidimos fazer algo que não era agradável a esse Deus que criou todas as coisas, para que nós possamos provar do amor dele. E aí então nós sabemos que durante a história foram feitos sacrifícios, animais morreram, para que então nós não morrêssemos fisicamente, mas espiritualmente nós estávamos mortos. Tanto que Adão e Eva se sentiram envergonhados por estarem nus. Deus matou um animal pelo pecado deles e fez roupas com as vestes desses animais. E durante todo o Antigo Testamento, se você for parar então para estudar, para ler um pouco mais, você vai ver que animais foram mortos para expiar os pecados. O que é expiar os pecados? É para que o homem pudesse ser perdoado daquilo que ele fez de errado, animais eram mortos. Mas desde o momento que Adão e Eva pecaram, Deus já tinha estabelecido um plano, que em um determinado momento da história da humanidade, Ele enviaria o seu Filho para morrer como um animal sacrificado pelos nossos pecados, pelo meu e pelo seu pecado. E é sobre esse plano, que nós estamos falando nessa noite. Nós lemos aqui em Mateus capítulo 2, o nascimento desse Deus que veio à terra como um homem, para então cumprir a vontade do Pai e nos dar uma oportunidade então de perdão. Então, se você for estudar a Bíblia, você vai ver que toda a Bíblia, ela está falando sobre esse plano de Deus. E um dos versículos mais conhecidos, talvez você já saiba, até de cor, João 3,16 vai falar um pouco sobre esse plano. Que é porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E nesse momento, nesse dia, no dia 25 de dezembro, que é uma data ilustrativa pela qual nós comemoramos o nascimento desse homem, desse Deus encarnado, a Bíblia toda fala sobre esse momento. Ele nasce e cumpre a vontade do Pai. É interessante que toda essa história que nós acabamos de ler, ela começa com alguns personagens. E se você veio semana passada assistir o culto conosco, cultuar a Deus conosco, nós falamos sobre uma mensagem que se chama E Agora? Que é uma pergunta onde nós nos encontramos, onde estamos em dúvida sobre qual caminho tomar. E eu quero voltar a essa pergunta ao momento pelo qual Maria e José tiveram então um encontro com um anjo, para que ele pudesse então dizer para Maria e José que eles seriam o canal, seriam os pais pelos quais Deus escolheu
enviar o seu filho. Então imagine você no lugar de Maria. Você está na sua vida normalmente, e aqui no costume pelo qual nós estamos lendo, que é o costume judaico, os casamentos eram então feitos de forma de uma promessa. E então Maria estava prometida a se casar com José. Eles estavam noivos. Só que o noivado neste momento era um pouquinho diferente do nosso. Ele é um noivado que seria talvez o nosso namoro, onde as pessoas se conversam, mas diferente ainda do nosso, porque eles não tinham nenhum contato físico. E aí então Maria, prometida a José, recebe a visita de um anjo, e esse anjo diz para Maria então que ela receberia em seu ventre o menino Jesus, o Filho de Deus, pelo qual o povo de Israel esperava ansiosamente o nascimento desse menino. Todos sabiam que esse menino iria nascer e que ele se tornaria o Salvador da nação. Então, eu imagino que essa mulher então teve um misto de sentimentos, de alegria, por saber que ela seria a mulher, o canal para o nascimento desse homem, desse menino, mas também de medo, pela reação das pessoas, pela reação do seu noivo que estava então prometida. Mas sem vacilar em sua fé, ela acredita no anjo e faz algumas perguntas, e ela então entende que ela geraria o menino, e que o Espírito Santo geraria na sua barriga aquele menino. E aí José, ao saber então que ela estaria grávida, ele recebe a visita do anjo. Do mesmo anjo pelo qual anuncia a ele o que ele deveria de fazer. Que era receber Maria como esposa, mas sem ter relações com ela, até então que o menino nascesse. E assim ele fez. Só que nessa época, enquanto ela ainda estava grávida, o que acontece? O rei César Augusto manda todos os homens voltar à sua cidade natal, para então que ele pudesse saber quantos homens ele estava escravizando na nação de Israel. Porque nessa época Israel estava sendo escravizada pelo Império Romano. E aí então, o que José faz? Obedece ao rei e vai para a sua cidade natal. Qual é a sua cidade natal pelo qual nós lemos? Belém. E ele vai então a Belém, e quando ele chega em Belém para fazer esse recenseamento, ele então se depara com a sua mulher dando à luz ao seu filho. Ao Filho de Deus. E então ele procura uma hospedaria para que ela pudesse dar à luz ao menino Jesus, mas não encontra nenhuma hospedaria. E ela então dá à luz no meio de um estábulo, enrola o menino nos panos e o coloca numa manjedoura, como nós assim sabemos. E sabe o que é interessante? Que ao saber então Herodes que aquele menino estava nascendo na sua nação, na nação de Israel, a nação a qual ele estava escravizando, o seu coração começa a ter medo. E qual a pergunta que nós sugerimos a ele a fazer? E agora? E agora o que eu faço? Porque Herodes, ele não era judeu, mas ele conhecia então os costumes e sabia que aquele povo tinha em suas escrituras, na palavra, no Antigo Testamento, a profecia de que nasceria esse menino e que ele seria o rei dos judeus. E no coração do judeu, ele tinha a expectativa de que esse homem iria então dominar todo o mundo. E o que Herodes diz? Eu não vou deixar. Eu não posso deixar. E aí então, ele convida os mestres da lei, os fariseus, que são aqueles homens que ensinavam a respeito das Escrituras, a palavra de Deus para o povo de Israel, e pergunta para eles: onde é que o menino vai nascer? E sem demora, imagino eu, que eles olharam para Herodes e disseram: em Belém, porque assim diz as Escrituras. A palavra de Deus diz que em Belém vai nascer o Filho de Deus, aquele que vai ser o rei dos judeus. E o que Herodes faz? Herodes chama então alguns homens que nós conhecemos talvez como sábios, alguns conhecem como astrólogos, alguns conhecem
como magos, outros ainda conhecem como reis magos. E esses homens, o rei mago, ele não era alguém que fazia mágica ou magia. Esses homens eram conhecidos como magos porque a sua função era olhar para as estrelas e então fazer aquilo que nós conhecemos hoje como horóscopo. Ele só fazia isso. Ele olhava e dizia o futuro de alguma forma através dos astros. E então esses homens foram chamados, exatamente, nós não sabemos ao certo, mas nós conjecturamos que sejam 3, mas eles não eram reis, eles eram apenas astrólogos. E então Herodes envia esses homens. As escrituras nos levam a dizer nos evangelhos que esses homens eles eram da Pérsia, do Império Persa. E então a caminhada até o local onde Jesus havia nascido demoraria alguns meses. Eu fui ensinado e eu entendi por toda a minha vida que os magos, esses homens, chegaram na estrebaria, na manjedoura, no mesmo dia em que Jesus nasceu. Mas não foi bem assim. Eles demoraram alguns meses. Alguns homens, pastores como Hernandes Dias Lopes, chegam até a dizer que os magos, ou então os astrólogos, demoraram cerca de 2 anos para chegar até onde Jesus havia nascido. E nós vamos ler um pouco à frente o texto que nos mostra que eles sim demoraram a chegar até Jesus. Mas vamos continuar um pouco então sobre a história do Natal. Então Herodes envia esses homens e eles chegam até Jesus. E como a maioria de nós conhecemos, o que acontece? Os homens entram então na casa, não na estrebaria, no estábulo onde estava a manjedoura. Agora eles estavam na casa já de Jesus, de Maria e de José. Entram lá e o que eles fazem? Entregam ouro, incenso e mirra. Eles entregam 3 presentes a Jesus. E esses presentes têm muito a nos ensinar nessa noite. Porque o ouro aqui significa que aqueles homens que vieram de longe, ficaram meses caminhando até o encontro de Jesus, sem saber exatamente onde ele estava, mas com uma convicção: eu vou encontrar o menino Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. E quando eles chegam então na casa de Jesus, entregando o ouro, eles estão dizendo para todas as pessoas que aquele menino era o Rei dos Reis, que reina pela eternidade. O ouro significa então que Jesus veio para ser o Rei de todas as nações, que veio para ser o Rei de toda a humanidade, que já estava reinando nos céus por todo sempre. E nos tem a ensinar que Jesus sim, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. E quando aquele